Então vamos nessa para a lista dos 10 maiores managers da história da WWE. Nós vamos começar com algumas menções honrosas, né? Porque teve muito manager na história da WWE, principalmente na época antiga, né? Na época pré-televisão. Então nós vamos começar com algumas menções honrosas aí, né? Que são algumas lendas do passado, como Classy Freddy Blassie, The Grand Wizard e Arnold Scaland, né? O Classy Freddy Blassie é esse camarada aqui. Ele foi o primeiro manager do Hulk Hogan. Esse aqui é o Hulk Hogan novinho, 1979, quando ele começou na WWE ainda como Rio, como vilão. Esse aqui é o Grand Wizard. Grand Wizard, dentre outros lutadores, ele foi manager do Sergeant Slaughter, isso na época dele Face. E temos aqui também o Arnold Scalan, que foi manager do Bruno Sammartino e depois foi manager do nosso queridíssimo Bob Backlund. Inclusive foi o Arnold Scalan que jogou a toalha quando o Bob Backlund estava no Camel Clutch do nosso digníssimo Iron Sheik, que deu o título do Bob Backlund para o Iron Sheik e depois, semanas depois, o Iron Sheik perdeu o título para o Hulk Hogan, beleza? Uma outra menção honrosa da nossa lista vai para uma manager que, assim, ela tinha sido lutadora, mas como manager ela teve um sucesso maior. Nós estamos falando da Sensational Sherry, né? Sensational Sherry, que foi conhecida como a primeira manager do Heartbreak Kid Shawn Michaels, depois que ele se separou do Marty Jannetty, né? Lá dos The Rockers. E quando o Shawn Michaels iniciou a sua carreira como mocinho, ele teve, como mocinho, né? Como lutador de simples, ele teve a Sensational Sherry como parceira de duplas. A Sensational Sherry ela também foi manager do Macho King Randy Savage, quando ele teve aquela história que ele se divorciou, né? Se separou, na verdade não se divorciou, ele se separou da Miss Elizabeth, eles não eram casados na frente das câmeras, então ele descarta a Miss Elizabeth, se torna Rio, e aí ele se alia à Sensational Sherry. Outros lutadores com quem a Sensational Sherry se aliou foram o Ted DiBiase, Million Dollar Man Ted DiBiase, e na WCW, junto com o Harlan Heat, o Booker T e o Stevie Ray. Então, Sensational Sherry teve uma grande carreira como manager e ela é uma menção honrosa na nossa lista. O 10º lugar da nossa lista é um manager que foi responsável por fazer a conexão entre a WWE e o mainstream, fazendo com que ela deixasse de ser um território e passasse a ser vista como uma organização nacional graças à exposição que este manager teve no mundo da música. E a gente está falando do Capitão Lou Albano. O Capitão Lou Albano ele foi manager desde ali da década de 70 até o finalzinho da década de 80. E ele foi muito conhecido por ter sido o responsável por fazer a conexão entre a MTV e a WWE por conta de ele ter participado do clipe de estreia da Cyndi Lauper, daquela música Girls Just Wanna Have Fun. O Capitão Lou Albano, se não me engano, fazia o pai da Cyndi Lauper. E aí ela começou a se encantar com o mundo da luta livre e resolveu participar de algumas histórias da WWE treinando a Wendy Richter, que foi uma lutadora que acabou derrotando a Fabulous Moolah depois de 28 anos, né? 28 anos de reinado da Moolah, e acabou ganhando o campeonato feminino da WWE. Mas o Capitão Lou Albano, ele não teve só essa influência, ele também foi manager de vários outros lutadores. Por exemplo, Ivan Koloff, que foi o lutador que derrotou o Bruno Sammartino em 1971, teve como manager naquela luta um Capitão Lou Albano novinho, praticamente irreconhecível. Ele que era muito reconhecível por esse cavanhaque gigante, né, preso com um elástico. Ele também foi manager principalmente de lutadores samoanos, no início dos Wild Samoans, do Afa e do Sika, e depois dos Head Shrinkers, né, o Samu e o Fatu. E ele também foi manager do Dynamite Kid e do British Bulldog, né? Os British Bulldogs, ele também foi manager deles. Então, Capitão Lou Albano, ele teve um impacto muito grande na luta livre. Como manager, ele era muito conhecido por interferir bastante nas lutas. E a conexão dele com a Cyndi Lauper é que acabou fazendo com que ela se interessasse pela WWE. E a Cyndi Lauper foi uma das maiores responsáveis por fazer a WWE furar a bolha, porque foi quando a WWE começou a fazer programas na MTV, e aí isso fez com que a WWE tivesse um cartaz gigantesco. Então, por conta dessa influência do Capitão Lou Albano,
ajudando a WWE a furar a bolha e a se tornar uma companhia nacional no início dos anos 80, é que ele é o 10º lugar da nossa lista dos maiores managers da WWE. Já o nono lugar da nossa lista, ele tem diversas conquistas, né? Ele foi manager de uma ex-campeã feminina da WWE, foi manager do maior lutador da história da WWE em matéria de altura e não de qualidade, e também tem um campeonato feminino como um título que ele conquistou. Sim, vocês estão vindo direito, nós estamos falando de Harvey Whippleman, um manager que foi manager durante os anos 90, ali durante a era da nova geração, até o iniciozinho da era da atitude. E ele teve como principais lutadores que ele foi manager, ele teve o Kamala, ali no final dos anos 80, ele teve o Sid Vicious, né, que na época é conhecido como Sid Justice, o Giant Gonzalez, que foi o maior lutador em altura da WWE, acho que mais de 2,20 metros de altura, e ele teve a storyline com a Bertha Faye. Ele era o manager da Bertha Faye e também era o amante dela, né? Então, nossa, que storyline esquisita que foi essa. Meu Deus do céu. E só que o pior de tudo é que em 1999 ele ganhou uma luta e acabou conquistando o campeonato feminino da WWE disfarçado como Harvina. E a WWE nunca tirou o cara da linhagem do campeonato feminino. Se você for na Wikipedia e for ver a linhagem do campeonato feminino da WWE, o Harvey Whippleman é um ex-campeão feminino da WWE. Cara, tudo certo, é surtar qualquer um. Mas ele, como manager, ele teve vários lutadores, ele também gostava de interferir nas lutas, ele tinha um jeito cômico de apanhar nas lutas. Ele atrapalhando a Alundra Blaze quando ela estava na field com a Bertha Faye. Tiveram muitos momentos interessantes. Então, Harvey Whippleman, nono lugar da nossa lista dos maiores managers da história da WWE. Já o 8º lugar da nossa lista é um camarada que é muito conhecido do público. Talvez merecesse estar um pouco mais alto, mas eu confesso que no meu critério para esta lista, eu considerei muito mais a longevidade do manager na WWE e a quantidade de lutadores que ele teve ao seu lado. Como ele saiu da companhia em 94 e nunca mais voltou, ele acabou ficando um pouco prejudicado na lista. Mas ele com certeza merece estar bem alto nas nossas listas de managers, principalmente porque ele foi manager do maior lutador da história da luta livre, ou do segundo maior na minha lista dos maiores. E nós estamos falando do Jimmy Hart, e também era um excelente compositor de músicas, tá? Muitas das trilhas sonoras das lutas de entrada de lutadores na década de 80, o Jimmy Hart foi quem compôs. Ele ficou muito conhecido por ser o manager do Hulk Hogan, né? Então, durante um bom período, tanto no finalzinho da carreira dele na WWE, já quando ele foi para a WCW, o Jimmy Hart atuava como manager do Hulk Hogan Face. Quando ele foi para a New World Order, o Jimmy Hart não foi. Então, o Jimmy Hart ele não foi manager do Hulk Hogan na época da NWO. Mas o Jimmy Hart também ficou conhecido por ser manager da Hart Foundation, né? O Bret Hitman Hart e o Jim The Anvil Neidhart, e também do Honky Tonk Man, né? Que foi o maior campeão intercontinental em tempo de um reinado até ele perder esse título para o Gunther naquele reinado antológico de 666 dias como campeão intercontinental. O Jimmy Hart, ele era um excelente manager, era um excelente músico, ele tem um legado duplo no mundo da luta livre por conta não só da sua qualidade como manager, mas sua qualidade musical. E era um dos melhores amigos do Hulk Hogan, tanto que quando o Hulk morreu, ele foi uma das pessoas que mais sentiu. Então, por isso, Jimmy Hart é o 8º lugar na nossa lista dos maiores managers da história da WWE. Já o 7º maior manager da história, ele é um camarada que assustava todo mundo na época da nova geração com a sua famosa jogada de sal na cara dos adversários, que fazia com que eles ficassem cegos com os olhos ardendo, e isso favorecesse os lutadores que ele era manager. E sim, nós estamos falando de um cara que foi lutador da WWE na década de 70 e também foi campeão de duplas. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Nós estamos falando do Mr. Fuji. Né? O Mr. Fuji, que ficou muito conhecido no Brasil na época da Rede Manchete, do Supercat, ali, que passou em 95, porque ele era manager do Yokozuna, era manager do Crush, esse camarada aqui embaixo,
E ele também era manager do Owen Hart, quando o Owen Hart fez dupla com o Yokozuna. Eles foram campeões de duplas, o Owen Hart e o Yokozuna. E, e ele ficou muito conhecido nessa época como manager dessa galera. Mas antes disso, na década de 90, ele também foi manager do Demolition, né, do X e do Smash, que foram campeões de duplas. Foi aquela dupla que a WWE tentou fazer para copiar a Legion of Doom, né, o Road Warrior Hawk e o Road Warrior Animal. Eles criaram a Demolition para poder copiar os caras, né, com a roupa com pregos e o rosto pintado. Só que o Demolition acabou dando muito certo por eles mesmos o público da WWE esqueceu que eles eram cópias da Legion of Doom. E o Mr. Fuji, ele teve uma carreira muito longa como manager. Ele tinha como especialidade jogar sal na cara dos adversários, inclusive foi assim que ele fez o Yokozuna ganhar do Bret Hart no WrestleMania 9. Ele foi jogar o sal na cara do Bret Hart. Bret Hart estava com o Yokozuna no Sharpshooter e o Mr. Fuji jogou o sal na cara do Bret. O Bret ficou cego, o Yokozuna fez o pinfall e ganhou o campeonato mundial no main event da WrestleMania 9. Então, por conta disso, da influência dele, da comicidade dele, porque assim, apesar de ele ter sido um ex-lutador, quando ele apanhava, ele não tomava bump, ele meio que rolava, meio que caía pro chão, era muito engraçado. Ele não aceitava tomar muito bump. É por conta disso, por conta dessa influência dele, que ajudou muito a alavancar o Yokozuna, o Demolition e outros lutadores, é que o Mr. Fuji está na 7ª posição da nossa lista dos maiores managers da história da WWE. Já a 6ª colocada é uma manager que ficou muito conhecida pela sua beleza e também pela história na qual ela se envolveu por conta dos ciúmes do seu lutador original para aquele que veio para ajudá-lo. E essa história acabou desembocando no main event do WrestleMania 5. E sim, nós estamos falando da Miss Elizabeth. A Miss Elizabeth ela é interessante porque quando ela veio para a WWE, o Macho Man tinha acabado de chegar na companhia. E aí teve uma história em que vários managers, né, várias pessoas começaram a debater para saber quem queria oferecer os seus serviços para o Macho Man. E aí o Macho Man, ele ficou olhando, conversando com todos eles, e aí um belo dia ele juntou todos eles no ringue, e quando ele foi comunicar quem era o seu manager, ele chegou e disse: o meu manager não é nenhum de vocês, eu escolhi a minha manager, e aí ele apresentou a Miss Elizabeth. E a Miss Elizabeth, na verdade, se eu não me engano, ela já era namorada do Macho Man, alguma coisa assim. E eventualmente eles acabaram casando, né? E só que a WWE ela nunca contou essa história direito até depois da WrestleMania 7, que foi quando eles fizeram com que a Miss Elizabeth confessasse que realmente era apaixonada pelo Macho Man. Aí teve aquela situação que eles se beijaram no meio do ringue e tudo mais. Aí depois o Macho Man pede ela em casamento, eles casam durante um show, então tem toda essa história. Só que ela também foi manager do Hulk Hogan durante ali o ano de 1988, WrestleMania 4, o Macho Man ele ganha o campeonato mundial que estava vago. O Hulk Hogan ele se alia ao Macho Man para enfrentar outros lutadores, no caso o Andre the Giant e o Big John Studd, né? Outros lutadores que eram aliados de um outro manager que está nessa lista. E aí ela começa a também prestar os seus serviços de manager para o Hulk Hogan. Isso gera ciúmes no Macho Man, o que faz o Macho Man se voltar contra o Hulk Hogan e se tornando o heel, levando até o main event da WrestleMania 5, onde o Macho Man defendeu e acabou perdendo o título para o Hulk Hogan. A Miss Elizabeth, ela, apesar de ter tido uma carreira relativamente curta, depois ela foi manager da WCW e tudo mais, ela teve uma influência muito grande naquela ideia da manager mulher que estava ali para apoiar o lutador e também dar uma atrapalhada nas lutas. E ela acabou servindo de paradigma para as managers mulheres que eventualmente vieram a trabalhar no mundo da luta livre. Não foram muitas, mas as que trabalharam usaram muito o paradigma da Miss Elizabeth como manager. Então, por conta disso e por conta da sua influência nessa história que acabou desembocando no main event da WrestleMania 5, é que a Miss Elizabeth é a 6ª colocada na nossa lista das maiores managers da história da luta livre. Já o 5º lugar
entre os maiores managers da história da WWE, é um camarada que quando você olha pra ele, você fala assim, cara, não dá pra entender o que que eles inventaram aqui. É muito cartunesco. Era um personagem que nem deveria ter dado certo. Mas, cara, o público gostou tanto do lutador que ele foi manager, e ele acabou dando certo, mesmo dando uns gritinhos muito esquisitos e carregando uma urna dourada pra lá e pra cá. Mas, claro, é óbvio que nós estamos falando do Paul Bearer. Mas o que pouca gente sabe é que o Paul Bearer não foi só manager do Undertaker. Principalmente quem não é fã da WWE na época da Atitude, quem não conhecia, não vai saber que o Paul Bearer, além de ter sido manager do Undertaker, também foi manager do Kane e do Mankind. Para piorar a situação, foi o Paul Bearer que trouxe o Kane para a WWE. Né? A história aconteceu no. Foi em 1997, se não me engano, no King of the Ring, quando teve uma luta de Hell in a Cell entre o Shawn Michaels e o Undertaker. Era a primeira luta Hell in a Cell da história da WWE. E o Paul Bearer estava falando há algum tempo que tinha uma pessoa do passado do Undertaker que ele ia trazer de volta. Quando chega no dia, ele traz esta pessoa, este indivíduo todo de vermelho mascarado, e ele fala que era o irmão do Undertaker, o Kane, que supostamente o Undertaker teria queimado vivo quando criança. Depois se descobre que o Kane não estava nada queimado, e aí eles têm que dizer que na verdade eram umas cicatrizes emocionais que o Kane sofreu, e histórias da WWE. Mas no meio tempo, né, entre a estreia do Kane e o Undertaker, o Paul Bearer também se tornou aliado do Mankind, né, naquela ideia do Paul Bearer se voltar contra o Undertaker. Isso aconteceu no SummerSlam de 96, naquela luta de Boiler Room Brawl, que era uma luta em que eles se estapearam lá na área de aquecimento da arena. E aí depois, quando eles voltam pro ringue, o Undertaker pede a urna pro Paul Bearer, ele nega a urna, o Mankind aplica o Mandible Claw, vence a luta, e aí o Paul Bearer se alia ao Mankind. Então, quer dizer, ele foi manager desses três lutadores aí, e ele teve uma influência muito grande na carreira dos três, ele ajudou muito os três no momento que eles precisavam, elevando-os. No caso do Undertaker, por exemplo, o Paul Bearer era quem fazia a maioria das entrevistas, a maior parte das entrevistas, porque o Undertaker ele falava muito pouco. No caso do Kane, mesma coisa. Já o Mankind falava, mas o Paul Bearer também falava. Então, o Paul Bearer ele teve uma influência muito grande na carreira desses três Hall of Famers da WWE, por isso que ele está na quinta posição da nossa lista dos maiores managers da história da WWE. Já o quarto colocado é um manager que ele começou lá na época dos territórios, foi para a WWE e ele permaneceu até a era da Atitude. Ele é um cara extremamente polêmico, tem um dos podcasts mais translocados do mundo da luta livre até hoje, e opiniões muito fortes, mas é um dos caras que mais conhecem de luta livre. Ele tem assim um acervo de revistas e de livros, de cartazes de luta livre que praticamente não tem rival nesse planeta. E sim, nós estamos falando do Jim Cornette, que é um dos meus managers favoritos da história, tá? O Jim Cornette, ele teve um papel muito forte na época dos territórios e na WCW. A principal dupla que ele foi manager foi o Midnight Express, inclusive ele faz questão de defender esses dois, dizendo que eles foram a maior dupla de todos os tempos, né? E ele defende muito os dois. Mas além do Midnight Express, ele também foi manager na época já da década de 90. Do Owen Hart e do British Bulldog, isso é que pouco antes da Hart Foundation, né? A Hart Foundation do Bret Hart, que surgiu em 97. E ele também foi manager do Big Van Vader, né, que veio para a WWE em 96 e a WWE tentou empurrar como uma mega força na companhia. O Jim Cornette foi manager desse cara. Ele também foi booker da Ohio Valley Wrestling, ele foi booker da WWE, ele teve uma influência muito grande em várias storylines da Attitude Era. Ele não era translocado que nem o Vice Russo, mas ele tinha uma influência muito grande. E ele defende que foi ele que disse como ferrar o Bret Hart no Montreal Screwjob. Então, assim, vocês veem a importância que o Jim Cornette teve para a luta livre.
Então, uma importância que até transcendeu o fato dele ser manager. E é por conta disso que a gente coloca o Jim Cornette no quarto lugar da nossa lista dos maiores managers da história da WWE. Já o terceiro lugar é um manager que a galera dos tempos atuais dificilmente conhece, mas vai conhecer de algumas inserções, de alguns shows, assim, tributos que aparecem, e ele tem aquela risada espetacular e aquela frase antológica: Everybody has a price for the Million Dollar Man. É claro, nós estamos falando do Million Dollar Man Ted DiBiase, e era um cara especial, porque ele fazia os grupos dele pagando. Ele comprava o apoio dos seus lutadores. E a frase dele era de que todo mundo tinha um preço, né? Então, por isso, as pessoas poderiam se tornar rios e se aliarem a ele. Ele comprava aliados, comprava apoio. Né? Ele foi um grande lutador, inclusive ele fez a final do torneio do WrestleMania 4, em que ele perdeu a luta pelo título da WWE para o Macho Man Randy Savage. Depois disso, ele ainda continuou lutando, mas ele criou uma stable com ele, onde ele comprava o apoio dos lutadores. E muitas dessas vezes ele tentava atacar o Hulk Hogan para tentar comprar o título. Então, foi assim que ele, como manager do Andre the Giant, conseguiu comprar o apoio de um árbitro que era irmão gêmeo do árbitro principal da WWE, e esse cara depois acabou se revelando como sendo o Earl Hebner, que se tornou eventualmente o maior árbitro da WWE. O irmão dele, Dave Hebner, era o maior árbitro até esse show que aconteceu no final de 1987, e foi o show em que o Andre the Giant fez o pinfall no Hulk Hogan, e o Hulk Hogan chutou no 1, mas o juiz contou até o 3, deu o título pro Andre, e aí o Andre deu o título pro Million Dollar Man, Ted DiBiase, e aí a WWE ignorou essa troca do Andre pro Million Dollar Man, mas manteve o Andre the Giant na linhagem de campeões da WWE. Mas depois disso, ele comprou o apoio de vários lutadores para tentar destruir a Hulkamania. Então ele comprou os apoios do Powers of Pain, do Zeus, que foi um lutador que na verdade era um ator que fez um filme com o Hulk Hogan, e aí a WWE resolveu, o Vince McMahon, nas 3 loucadas dele, resolveu tornar o ator num lutador, o que não prestou nada. E depois, na década de 90, na era da nova geração, ele se tornou o líder da Million Dollar Corporation, né, que era aquele grupo de lutadores que ele também comprava apoio. Então nós tivemos, entre outros, o King Kong Bundy, o Tatanka, o Kama e o Bam Bam Bigelow. Né? Tiveram outros também. O último lutador que eu me lembro que ele comprou os direitos para poder ser manager foi justamente o Stone Cold Steve Austin, que lutou no WrestleMania 12 como The Ring Master. Né? Então, o Ted DiBiase ele teve um impacto muito grande durante muitos anos, durante várias temporadas na WWE, praticamente toda a era da nova geração. A principal stable heel da companhia era a Million Dollar Corporation. Então é por conta disso que o Ted DiBiase ele entra em terceiro lugar da nossa lista. E, cara, é muito merecido, porque aquela risada dele já compensava por tudo o que ele fazia no ringue. Já o segundo lugar na nossa lista é um camarada que formou provavelmente uma das stables mais heterogêneas e mais bem-sucedidas da WWE. Só ficou faltando o Campeonato Mundial. Mas ele teve vários lutadores como seus aliados, e ele chamou esse grupo da sua família. E foi com certeza o maior manager dos anos dourados da WWE. Nós estamos falando do Bob The Brain Heenan. Que, cara, assim, se não fosse o número 1, ele seria o número 1. Porque o Bob Heenan, assim, é um daqueles managers raiz que realmente estava ali para atrapalhar, para avacalhar com o juiz, chamar a atenção, fazer de tudo para que os seus lutadores vencessem. Né? Aqui nós temos apenas uma parte dos lutadores de quem ele foi manager. Nós temos aqui o Andre the Giant, temos o King Kong Bundy, temos o Mr. Wonderful Paul Orndorff, temos o Mr. Perfect Kurt Hennig, o Ravaging Rick Rude, o mais famoso deles, assim, dos anos dourados, quando ele ganhou do Ultimate Warrior no WrestleMania 5 e ganhou o campeonato intercontinental, e o Big John Studd, tá? Então, assim, cara,
isso aqui é só uma parte, ele foi manager de vários outros lutadores, tá? Mas o Bob Heenan era espetacular, as promos dele eram espetaculares, a forma como ele interferia nas lutas era espetacular. Depois ele se tornou comentarista, ele como comentarista era melhor ainda, foi talvez o melhor comentarista heel da história da WWE. Bob Heenan era incomparável, um cara sensacional e, assim, não tem muito o que falar. Se não fosse o próximo, ele seria o número 1, seria o número 1 em qualquer lista dos maiores managers da história da WWE. Só que o Bob Heenan, ele foi ultrapassado. Se eu tivesse feito essa lista 5 anos atrás, esse camarada aqui talvez fosse o número 2 ou o número 3. Mas o que aconteceu de 2020 pra cá consolidou esse cara como o maior manager da história da WWE e ouso dizer o maior manager da história da luta livre. Esse cara tá na estrada há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E ele só serve para criar estrelas. Pegar lutadores que têm potencial e transformá-los em main eventers e até mesmo Hall of Famers. E é claro que nós estamos falando dele. Paul Heyman. Paul e Dangerously. Paul Heyman, o cara da ECW, o cara dos cinturões. Paul Heyman é o topo da lista dos maiores managers da história da WWE. Cara, o que eu posso falar desse cara? Assim, pra você ter uma ideia, tem um camarada que fica no nosso chat me implorando para fazer um vídeo contando a história e a jornada do Paul Heyman. E quando eu pensei, eu vou fazer um vídeo com os 10 maiores managers da história, eu falei, cara, a melhor homenagem que eu posso fazer pro Paul Heyman é simplesmente falar um pouco da carreira dele e atender esse pentelho que estava contando os dias para eu poder fazer um vídeo do Paul Heyman. Então tá aqui o seu vídeo, meu camarada, que você me pediu por tantos dias. Vamos falar um pouquinho da jornada, da história, da carreira do Paul Heyman. O Paul Heyman, ele surge na época dos territórios, tá? Na época dos territórios, ele teve vários lutadores como manager. Depois ele vai para a WCW. Na WCW, ele forma um grupo chamado de Dangerous Alliance. E nesse grupo, ele teve vários lutadores como aliados, tá? Os principais estão nessa foto. São o Rick Rude. Rick Rude havia saído da WWE por volta de 89, 90. Vem para a WCW. E na WCW, com o Paul Heyman, que na época se chamava de Paul e Dangerously, por isso que é chamado de Dangerous Alliance, ele se torna campeão mundial da WCW. Então o Rick Rude se torna campeão mundial na WCW. Ele nunca foi na WWE, mas na WCW ele consegue. Ele também foi manager do Arn Anderson, numa época que o Arn não estava no Four Horsemen. Também foi manager do Larry Zbyszko, do Bobby Eaton. E esse camarada aqui pode parecer, assim, vocês podem olhar para esse cara e vocês falarem assim, eu acho que eu tô reconhecendo ele de algum lugar. Se vocês rasparem a cabeça desse camarada aqui e botarem uma barbicha e um bigodinho, vocês vão perceber que este camarada aí é ninguém mais, ninguém menos do que Stone Cold Steve Austin. Na época ele era conhecido como Stunning Steve Austin e ele sim era da WCW, ficou lá até 95, aí quando foi 95 o contrato, ele foi demitido por fax. E aí saiu da WCW e a WWF chamou ele. Na verdade, antes da WWF, ele passou um período na ECW. E aí, depois da ECW, com o Paul Heyman, que havia saído há mais tempo da WCW, havia criado a ECW, como a gente conhece. O Paul Heyman chamou o Stone Cold para ir trabalhar lá com ele na ECW. Ele passou uns meses lá, depois ele foi para a WWE. Só que aqui tem um outro lutador, isso na época, mais ou menos nessa época aqui, e o Paul Heyman também foi manager. E esse camarada talvez vocês também não reconheçam, tá? A foto tá um pouco borrada, mas esse cara aqui era conhecido como Mean Mark Callous. Mean Mark Callous. E vocês podem estar olhando para ele e falar assim, cara, eu tô reconhecendo esse cara de algum lugar. Pois é porque esse cara aí é o Undertaker, tá? O Undertaker, quando ainda estava na WCW, o Paul Heyman, como Paul E. Dangerously, foi manager dele. E assim, ele tentou arrancar alguma coisa do Undertaker, mas na época ele estava muito verde ainda, ele estava no começo da carreira. Não deu muito certo, depois a WCW, impaciente, mandou ele embora. A WWE contratou ele, botou ele no papel de um morto-vivo. E não era para dar certo e acabou dando certo. Então aí, ó.
né? O Undertaker, na época da WCW, foi gerenciado pelo Paul E. Dangerously. Depois da passagem dele na WCW, quando foi ali por volta de 93, o Paul Heyman, eu acho que ele foi mandado embora da WCW, eu não tô lembrado agora se ele foi mandado embora ou se ele saiu. O fato é que ele foi e comprou uma companhia chamada de Tri-State Wrestling Alliance na região da Filadélfia, junto com um promotor chamado Todd Gordon. E aí ele mudou o nome da Tri-State Wrestling Alliance para Eastern Championship Wrestling. E aí permaneceu com esse nome até acontecer um torneio pelo campeonato da NWA, que a NWA atuava nos territórios, né, nos territórios que ainda existiam, né, depois que a WCW rescindiu o contrato com ele. A NWA resolveu fazer um torneio para poder coroar o seu campeão e resolveu fazer esse torneio na ECW. E o vencedor do torneio foi o Shane Douglas. E aí, na promo em que o Shane Douglas está falando que era interessante o título por ter sido carregado por lutadores como Ric Flair e outros tantos, ele fala: olha, essa galera toda pode chutar, pode beijar o meu traseiro. Ele pega o título, joga o título no chão e fala que ele estava renegando o título da NWA e estava se declarando como campeão da Extreme Championship Wrestling, a nova ECW, agora conhecida como Extreme Championship Wrestling. E aí foi quando o Paul Heyman cria esse fenômeno da luta livre que foi a ECW. E era uma companhia que não tinha regras, era uma companhia com conteúdo adulto, tinha muita briga de rua, muito sangue, muita coisa assim que. Hoje para você encontrar algo parecido, você tem que ir numa companhia como a DCW, que é uma companhia independente que tem nos Estados Unidos e tal. Então, assim, foi uma coisa totalmente inovadora que inclusive influenciou a Era da Atitude. O surgimento da Era da Atitude foi muito influenciada por esse conteúdo que o Paul Heyman apresentava na ECW. Tá? Então, ele foi o responsável por essa revolução da luta livre. Ele ficou na ECW de 93 até 2001, quando a ECW finalmente foi à falência. E aí, quando a ECW foi à falência, na verdade não foi em 2001, foi 2000, se não me engano. Eu acho que foi final de 2000 que a ECW foi à falência, ou meados de 2000, maio de 2000. O Paul Heyman ficou na geladeira um tempo, mas quando foi em 2001, ele foi contratado pela WWE. E inicialmente, ele trabalhou na mesa de comentaristas. Inclusive, se você vê o WrestleMania 17, você não vai ver o Jim Ross com o Jerry the King Lawler na mesa, como foi durante boa parte ali de 99, 2000. Você vai ver o Jim Ross com o Paul Heyman como comentarista. E era muito estranho. Foi até uma dinâmica bem interessante dos dois durante o show. O Paul Heyman permaneceu como comentarista até começar a história da invasão, que é quando tem a invasão da ECW, ele se alia com o pessoal da WCW e forma a aliança. E aí ele vai permanecer como manager ali dos lutadores da ECW, da aliança, até o final de 2001 no Survivor Series, quando numa luta de 5 contra 5, WWE contra a aliança, a WWE ganha e a aliança é dissolvida. Né? E aí, no que a aliança é dissolvida, alguns lutadores são mandados embora, a maioria é aproveitada ali na companhia, em uma parte ou outra, uma área ou outra da companhia. E aí, o Paul Heyman, novamente, é colocado na geladeira, até que no Monday Night Raw posterior à WrestleMania 18, ele surge com o Brock Lesnar, né? Que era o calouro, assim, propaganda, assim, da WWE, o cara que estava vindo lá da OVW, que a WWE colocou um foguete nas costas e empurrou ao ponto de, em 5 meses, o cara se tornar campeão da WWE. E o Paul Heyman foi muito responsável por alavancar a carreira do Brock Lesnar, porque era ele que era o microfone do Brock. O Brock só aparecia para destruir todo mundo e era o Paul Heyman que falava no microfone. Depois do Brock, a WWE começou a aproveitar o Paul Heyman justamente nessa ideia de querer alavancar outros lutadores que a WWE via muito potencial. Então, nesse período, eles colocaram muitos lutadores que eram grandes, fortes, mas que não necessariamente tinham talento, e principalmente no microfone. E ele servia como a voz desses lutadores. No caso do Brock, deu muito certo, porque o Brock era muito bom. Mas tiveram outros casos. Por exemplo, o Matt Morgan, que é esse camarada aqui, e o Nathan Jones, que era esse camarada aqui, australiano, verde pra caramba, que não sabia lutar. Era pra ele ter feito uma luta de duplas na WrestleMania 18, não, 19, com o Undertaker. E ele tava tão verde que a WWE tirou ele da luta e acabou que ele entrou depois. O Undertaker fez uma luta
2 contra 1, contra o A-Train e mais alguém. Acho que é o A-Train e o Matt Morgan mesmo. Agora eu não tô lembrado. Mas no final das contas, o Undertaker derrotou os dois e aí o Nathan Jones veio para poder ajudar o Undertaker que tava apanhando no ringue. Assim, cara, esse cara foi um desastre da luta livre. Mas a WWE tentou empurrar ele como um cara do Paul Heyman. Depois eles até fizeram uma stable, né? Com Brock Lesnar, com o Nathan Jones, com o Matt Morgan e o Big Show. E eles acabaram fazendo um time com o A-Train no Survival Series, né? Então, assim, eles tiveram essa aliança aí. Depois disso, cara, a WWE começou a tentar colar o Paul Heyman com qualquer um que aparecesse que eles quisessem empurrar. Eles falaram assim, cara, vamos tentar colar o Paul Heyman com esse cara para ver se ele consegue fazer esse cara brilhar. E alguns casos deram muito certo, outros não deram tão certo. Por exemplo, o Heidenreich foi um fiasco, né? Assim, um lutador que até hoje eu não entendo por que a WWE queria empurrar. É aquele tesão do Vince McMahon para um cara forte, alto e loiro. E só que assim, o cara era uma porcaria no ringue. E aí qual era a solução? Bota o Paul Heyman no cara. Não prestou. Depois teve um caso que prestou e prestou muito, que foi o do CM Punk, né? Que foi talvez o Paul Heyman guy mais famoso e mais bem sucedido do Paul Heyman, tirando o Brock Lesnar e tirando um outro cara que vai aparecer depois. Né? Então, no caso do Punk, acabou dando muito certo. Apesar do Punk ser muito bom de promo, mas a dinâmica dele com o Paul Heyman ali acabou dando muito certo. Nós também tivemos o caso do Cesaro, e esse foi um fiasco total e completo. Né? Assim, muita gente acha, inclusive, que o Heyman ser colocado com o Cesaro não foi para elevar o Cesaro, mas para humilhar o Paul Heyman. O Heyman ainda tentou fazer alguma coisa ali, mas acabou não dando certo. Até hoje eu não sei por que o Vince McMahon tinha birra com o Cesaro, cara. Não dá para entender. O Paul Heyman o Vince McMahon chegou a falar em entrevista que ele não viu o Cesaro com essa estrela, cara. E você vê ele até hoje na EW mandando ver. Não dá para entender o Vince às vezes, cara. Depois ainda tentaram colar o Paul Heyman, cara, com o Ryback. Cara, o Ryback de todas as pessoas, né? Também não prestou. Não prestou, não deu certo. O Ryback ele até teve um pouquinho de sucesso, mas ele foi enterrado pelo John Cena e aí depois falou besteira, nunca mais deu certo. Tentaram colar o Paul Heyman também com Curtis Axel, né? Que era o filho do Kurt Hennig, né? O nome real dele é Joe Hennig. O Curtis Axel, ele tinha assim uma qualidade muito interessante no ringue, tinha um problema de persona. A colocação com o Paul Heyman poderia ter dado certo, mas infelizmente tinha alguma coisa que sempre ficou faltando no Curtis Axel, sabe? Apesar de ele ter uma aparência legal e ter uma qualidade no ringue, sempre ficou faltando alguma coisa. Tanto é que depois ele foi colocado como jobber no B-Team junto com o Bo Dallas, e aí foi uma desgraça total e completa. O Paul Heyman ficou nessa, cara, até a época da pandemia. Depois da época da pandemia, assim, ninguém mais imaginava que o Paul Heyman fosse aparecer na WWE, a não ser que fosse para alguma storyline com o Brock. O que ninguém esperava foi que o Paul Heyman fosse ser colocado numa história com o maior face da companhia que tinha acabado de se tornar heel, num movimento que foi totalmente chocante para todo mundo. A gente está falando de provavelmente o maior Paul Heyman guy depois do Brock Lesnar, que é o Roman Reigns. Né? E o Roman Reigns definitivamente foi o cara que mais se apropriou dos talentos do Paul Heyman. Porque o Paul Heyman, ele praticamente ele abria todas as promos, falava com todo mundo, elevava a galera para fazer todo mundo odiar o Roman Reigns e depois passava o microfone para ele falar. Depois é que veio a história do Acknowledge Me e o Roman Reigns começou a se soltar mais no microfone e tudo mais. Mas no começo da carreira heel do Roman Reigns, era o Paul Heyman que carregava ele nas promos. Tá? O Roman Reigns ele melhorou depois. Então, assim, a influência do Paul Heyman foi absurda na carreira do Roman. O Roman ele tinha tido uma carreira boa como Big Dog? Tinha tido vários campeonatos mundiais? Tinha. Mas ele não se tornou a lenda que ele é da luta livre hoje até ele conhecer e se envolver com o Paul Heyman. E depois, com o Paul Heyman como seu aliado, surgiu a história da Bloodline, né? E aí ele se tornou o manager da Bloodline e durante muitos anos, né? Durante uns 2 anos praticamente, esse grupo dominou completamente a WWE. Teve aí o Jey Uso, né? Que todo mundo xinga hoje pra caramba, o pessoal se esquece de como lutador de duplas esse excelente o Jey Uso era,
junto com Jimmy Uso, junto com Solo Sikoa e o nosso digníssimo Sami Zayn como Uso honorário, né? Então o Paul Heyman, ele praticamente elevou essa galera a realmente o posto de dominância da WWE até ele cometer o crime no WrestleMania 41 e aí trair o Roman Reigns e trair o CM Punk e se aliar ao Seth Rollins no que foi uma das maiores reviravoltas da história, apesar de que tinha gente cantando essa pedra. E aí, a partir daí, ele se aliou ao Seth e gerou a visão que hoje está aí nas mãos do Seth Rollins, Bron Breakker e Big Bronson Reed. E novamente o Paul Heyman está fazendo o cartaz desses caras. E é impressionante, assim, quando a gente vê o quanto que o Paul Heyman pode elevar um cara. Nem tanto o Bron Breakker, tá? Porque o Bron Breakker, ele já tinha uma aura toda especial dele, a gente via que ele estava sendo trabalhado para ser o cara da companhia no futuro. Mas o que o Paul Heyman tá fazendo pelo Big Bronson Reed é absurdo. Com essa história do Bronson Reed roubar os tênis do Roman Reigns e o Paul Heyman falar que ele é o Tribal Thief, o ladrão tribal, e está com a chula fala. Cara, isso fez a galera começar a surtar com o Bronson Reed, começar a gritar chula fala na arena. É uma coisa absurda. E prova que realmente o Paul Heyman, ele é, assim, acima de, assim, ele é uns 3 ou 4 níveis acima de qualquer outro manager da história da WWE. E você falar isso com relação ao Bob Heenan da vida é absurdo. Mas é isso que o Paul Heyman faz. Ele eleva talentos com a sua qualidade no ringue, com seu hype e com a sua persona. É simplesmente espetacular. Não tem como comparar. O Paul Heyman é revolucionário na carreira de manager. E ele com certeza é o maior manager da história da luta livre em todos os tempos, em qualquer companhia. Hoje em dia, certamente muita gente se inspira nele para poder saber como ser um bom manager. Então, Paul Heyman, nossa homenagem para você como o maior manager da história da luta livre. Beleza, galera? Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e essa pequena homenagem que a gente fez sobre a vida e a história de Paul Heyman. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que alguém deveria estar nessa lista e não está? Tiveram outros managers aí na história, pode ser que eu tenha esquecido de alguém. Você acha que algum outro manager merece estar na lista? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E não deixem de continuar a assistir e maratonar os nossos vídeos. Eu conto com a audiência e o carinho de vocês. No meu outro canal, PR André Falcão, nós também estamos começando a colocar conteúdos diários, conteúdos que podem vir a abençoar a sua vida. Se vocês desejarem ver, vocês podem ver lá no meu outro canal no YouTube. E não deixem de continuar a assistir os nossos conteúdos aqui, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso canal. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.